Gente, para quem não me conhece, eu sou a Ju Romantini, treinadora do Corpo e da Mente, mentora da Prática Integral, e estou recebendo hoje no Histórias para compartilhar a Bia Furlan, essa minha aluna querida. Bia, conta um pouquinho, quem é você? Vixe, tô- como eu vou me definir, né? Você não me falou para eu falar sobre isso. Eu sou uma pessoa que adoro, é, uma buscadora, vamos dizer assim, vai. Tô sempre buscando coisas, tô sempre querendo conhecer mais, saber mais. E quanto mais eu sei, menos eu acho que eu sei, né? Mas Ai, que lindo isso. acho que eu sou essa pessoa, então tô nessa Que busca ainda. demais. Olha só, né? Que interessante. A Bia já falou direto da essência dela, né? Que lindo, que lindo. Mas ela tem algumas faces também, né? A Bia é mãe de uma menina linda, linda, linda. Ela é casada e é empresária, né? Sai cedo, volta tarde do ramo de comércio. Fala um pouquinho aí do seu trabalho, Bi, e como que foi essa pandemia aí? Vamos lá. Eu tenho uma loja, né, de acessórios femininos, tenho e-commerce também. Eu e minha irmã somos sócias, chama Denise Furlan, que é o nome dela. A gente tá lá no Tatuapé já há algum tempo, né? Vamos dizer assim, quase mais de 10 anos com essa loja. Uau! E, e é isso, né? A gente começou ali. Ser com uma família que ninguém empreende, que ninguém nunca fez isso. Fomos, assim, as primeiras da família, né? E agora, com essa pandemia, eu acho que não só pra gente, mas como para todo mundo que trabalha principalmente com comércio, foi aquela reviravolta, né? A gente teve que se virar. Então foi. Eu falo que tudo tem um bem por trás, né? A gente realmente, a gente aprendeu muito, muito. Eu aprendi muito, não posso reclamar. Acho que, óbvio, né? Dá um medo no início, você fica insegura, você não sabe o que fazer, porque nem nós, nem ninguém sabe, era tudo muito novo, né? É ainda, mas a gente com o tempo vai aprendendo a lidar, vai aprendendo a sair dos Se problemas, né? reinventar, né? Se reinventar, né? Foi uma ótima aprendizagem pra gente, assim, em várias Que coisas. bom. A gente sabe que a gente aguenta mais outras coisas, vamos dizer assim, né? A gente tem essa força, então é bom, te fortalece também, né? Com certeza, com certeza. Gente, eu convidei a Bia para participar desse quadro, porque para mim a história dela é um grande destaque e exemplo para tantas mulheres, para outros homens também, porque quando eu recebi a Bia lá atrás, eu acredito que há uns 6 anos atrás, né, Bia? Eu estava aqui tentando fazer as contas, uns 6 anos atrás. A Bia era uma pessoa insegura, né? Tinha um medo por trás dela muito grande. E esse medo, ele foi tomando um outro formato. E a gente foi fazendo um trabalho, ela se aproximou muito da prática integral, vou contar um pouquinho como foi, revisitou outras terapias até quando ela começou a se defrontar aí com esse medo, com esse corpo, se redescobrir. E na pandemia, a Bia volta, né, para a prática integral e fala para mim, Ju, eu preciso fazer exercício. Tô com dor, se eu não me movimento, é uma coisa que eu já aprendi para minha vida, se eu não me movimento, eu tenho dor na lombar, e a gente vai falar um pouquinho da dor na lombar. E aí eu falo, vamos então, né? Nós estamos todo o programa online, né? Então vamos fazer aula online comigo e com o Ti. E aí eu percebo que a Bia, ela estava muito transformada, né? Ela já não temia. E aí, num momento onde todo mundo estava cheio de medo, né? As pessoas na rua, as pessoas nas casas, cheias de medo, a Bia estava ótima, plena. Não que ela não sentisse medo, mas o medo para ela não era mais paralisante,
não tinha mais pensamentos negativos que vinham por trás disso e ela transformava. Então, o que que acontece? É uma história de transformação de mindset, né? E quem transforma mindset não transforma olhando uma coisa, não transforma mudando o corpo, não transforma fazendo terapia, transforma com um olhar integral. Então, a história da Bia é, de fato, uma história que eu gosto, eu quero trazer para as pessoas ouvirem, porque a partir de, muitas vezes, de uma dor, né, que foi a chegada da dor nas costas, de uma, não estava contente com o status quo, né? Não estava contente com aquele corpo que estava um pouco, estava em sobrepeso, ela começa a entrar em contato com o medo de se expor, o medo de fazer exercícios diferentes, né? E aí esse medo começa a se transformar e aí ela olha de frente para ele, né? Então, resumindo a essência da transformação, que passa aí por lugares de analgesia, de deixar para trás a gordura excessiva e hoje ter um corpo saudável, né? Passa por esse lugar, né, Bia? Contei das minhas palavras, resume aí um pouco nas suas palavras. Isso. Vou dar uma resumida mesmo, porque, óbvio, né? Isso há 6 anos atrás, quando a gente se conheceu, eu já começava num processo, já estava no processo terapêutico, né? Antes até de começar os exercícios. Então, desde os meus 18 anos, eu tenho um diagnóstico de lordose, escoliose, que foi piorando com o tempo, óbvio, né? Porque eu não fazia exercício, eu sempre tive pavor de academia. São aquelas que eu odiava, assim, eu ia, mas eu odiava muito, e eu nem ia, assim, eu pagava o ano e um mês. Eu só era bem essa pessoa. Então, não estou falando nada contra a academia, tá? Realmente, para mim, não funcionava. Era uma coisa, eu detestava aquelas pessoas correndo na bicicleta, aquelas coisas de aparelho, que me incomodava muito, sempre. E, Desconectado, né? Um e, processo desconectado. e eu nem sabia que existia um jeito de ver os exercícios como vocês faziam. Eu nem sabia que isso existia. Minha irmã começou a fazer há muitos anos atrás. E quando ela me contava, eu falava assim, nossa, que diferente. E era sempre o que eu acreditava. Mente, corpo e espírito. Não existia nada, não tinha como não ser junto. Eu sempre acreditei nisso de uma forma, talvez, que na época eu não conseguia explicar muito, mas aí foi clareando, né? Mas quando a minha irmã me Uhum. nossa, quando eu voltar a treinar, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer. Tanto que eu voltei. Mas eu achava que naquele momento eu já estava muito evoluída, né? Eu achava que eu estava muito. E é engraçado ouvir você falar agora que você descreveu exatamente como eu estava mesmo. Você já estava muito mais desperta. E eu achava que eu já estava muito bem, porque fazia terapia já há muitos anos. E na verdade, não. Na verdade, ali eu comecei nos passinhos, mas foram, né, nada na minha vida foi de uma hora para outra, nada. Eu realmente. Ouvi. E é o interessante que o corpo mostra muito isso, né? O nosso corpo, ele fala muito, né? Eu lembro dos seus ombros mais projetados para frente, né? A história da lombar era uma coisa que deixava a sua expressão sofrida, né? Porque você contava da lombar e a gente via de fato que aquilo era uma coisa que você não conseguia lidar, né? Então doía há muitos anos, né? Você tem dor na lombar, você tinha dor na lombar desde os 18, é isso? 18, eu comecei com diagnóstico de lordose e Hum. escoliose. E aí, foi piorando com o tempo. Agora, o que eu percebi é assim, eu comecei a fazer um tratamento em ortopedista e Uhum. chegou um momento que os remédios não faziam mais efeito. E ele falava, Putz. tem que fazer exercício, tem que fazer exercício. Ele sempre falou. Eu só melhorei fazendo exercício. Até hoje eu sei que quando volta a minha dor, se eu não faço exercício, não para a dor. A dor aguda que eu Uhum. digo, que eu não conseguia dormir. Então, assim, Uhum. essa dor não adianta nenhum remédio. Nenhum remédio que eu tome tira essa dor. Então, realmente, eu sabia que era uma questão de saúde, né? Eu tinha que fazer. Sim. E eu deixava, tem dor. Aí eu ficava um tempo sem fazer, voltava dor, entendeu? E eu já sabia, nem tomava mais remédio. Nunca fui muito de tomar remédio, né? Logo que eu tenho alguma dor. Então, aí eu falei, bom, tenho que voltar. Então eu voltava porque eu tava com dor. E
que aconteceu, né? Fiz um tempo com você, parei. Aí nessa pandemia, na verdade, é isso que eu falo, né? Acho que ali juntou tudo. Juntou a corpo, a mente e o espírito. Parece que tudo começou a fazer um sentido. Muito maluco, né? Num momento tão incerto. Mas o que eu entendo... Quando eu comecei a fazer a prática com você, eu queria tirar a dor e emagrecer. Hoje, para mim, é muito claro que eu não vou emagrecer. Assim, fazendo só exercício físico. Antes de retornar, eu comecei uma dieta e até porque eu estava nesse processo e eu não estava satisfeita com o meu corpo, eu já estava num corpo mais pesado do que quando eu estava com uma gravidez de 9 meses da minha filha, há 10 anos atrás. Aí eu falo, meu, não sou eu não me reconhecia. E aí eu fiz uma dieta que eu emagreci 14 quilos em mais ou menos 1 ano e 3 meses, mais ou menos nesse período. E aquilo me fez entender claramente que é óbvio que o exercício pode te fortalecer, pode te trazer algum tipo de emagrecimento, mas na verdade o que emagrece é a dieta. E eu não vim mais para essa prática com esse objetivo de emagrecer. Vim com o objetivo da minha dor, claro, né? Mas eu mudei a minha cabeça. Não sei explicar, às vezes eu não consigo nem explicar em palavras, né? Eu entendi que ser humano, e todos nós somos feitos para se movimentar. E é uma coisa que você sempre falou, sempre, né? Você sempre teve isso muito forte na prática. Eu lembro, mas não sei, parece que uma ficha cai, né? Em algum momento, talvez, eu entendi que eu tenho que fazer, não só por mim. Eu tenho que fazer porque eu tenho 41 anos, eu tenho uma filha que vai fazer 10, eu tenho um marido, eu tenho compromissos, eu tenho responsabilidades que precisam que eu esteja bem. Sim, não dá para você parar a sua vida e deixar de servir ao mundo porque você não está fazendo o que tem que ser feito para o seu autocuidado, né? É muito egoísmo não fazer e poder entregar o seu melhor, né? Eu comecei a ver isso como um serviço para o outro. Parece estranho, né? Lógico que é bom para mim também, mas com todo esse processo desse corpo, mente e espírito junto, eu entendi, eu amadureci. E eu acho que é esse amadurecimento que fez com que eu entendesse que eu não vivo só para mim, entendeu? Eu vivo para outras pessoas que também dependem de mim. E isso é muito importante. Eu falo, putz, eu não vou conseguir segurar minha filha, brincar com ela. Tudo bem que ela tá grande agora, mas eu tenho sobrinhas pequenas. Eu não conseguia descer para pegar elas. Fazer esse movimento assim para frente me doía, parecia uma velha. Falo, gente, tudo bem, mas também não sou velha. Eu precisava melhorar, né? Eu percebi isso. Eu preciso, eu Como preciso... ia chegar essa coluna, né, até os 60, 70 anos, se você não começasse aí com 30 e poucos a estruturar isso, né? Mas, Bia, uma fala sua é muito interessante, né? A cura da dor lombar, assim como do sobrepeso, né? Aliás, semana que vem eu vou dar uma aula falando a diferença de sobrepeso e obesidade e como que a gente diminui esse processo para ele não avançar, né? Mas você estava ali nitidamente num processo de sobrepeso e, obviamente, aquilo tinha a ver com um processo de estar distante de você, né? A partir do momento que você começa a se aproximar de você, então a pessoa que está distante dela, ela come compulsivamente, ela não escolhe o alimento dela, né? Ela abaixa de qualquer jeito para pegar as coisas, ela não faz o exercício, né? Porque aquilo, de certa forma, é fora dela. Então, quando você começa a se aproximar de você, né? Você começa a estar mais você vai entendendo que tudo que você quer curar ou melhorar ou transformar na sua vida precisa ter esse olhar para várias faces, né? Então, quando você chega e fala assim para mim, eu fui fazer uma dieta, né? E eu gosto de dieta, para mim, é aquilo que e as pessoas entendem isso também, que tem começo, meio e fim, né? E se tem fim, não resolve, né? Porque ou você muda o seu jeito de pensar, a sua relação em relação à comida, ou não muda. E aí o que aconteceu é que você foi aprender esse novo jeito, né? Você foi
reavaliar se você precisava comer daquela forma. A Bia gosta de doce, então, mas será que eu preciso comer 1, 2, 3, 4 doces, né? Será que eu preciso me permitir isso? Ou será que eu preciso deixar essa criança birrenta, esse lugar, né? Essa criança interior que fica gritando e trazer a minha adulta, minha mulher madura para fora e retomar as rédeas da minha própria vida, né? E aí, a partir disso, quando é decisão, e não é do dia para a noite, é por isso que eu falo, né? É aos poucos. Eu lembro que a gente tem uma prática que a gente faz no parque, que é muito comum, quem já fez aula comigo no parque sabe, eu coloco as pessoas em cima de uma trave, né? Uma técnica maravilhosa que o Renato Cobra me ensinou, que é uma leitura do ser humano a partir de uma passagem na trave. Então, a Bia, para subir ali, ela passava até que bem, só que para subir existia um processo de dúvida, né? Ai, como eu encaro esse desafio, tal. Então era mais sofrido antes do que o próprio andamento. Então, essa construção, né? Porque hoje, se a Bia sobe, ela não é mais desconhecido para ela subir na trave, mas também não é mais desconhecido uma pandemia onde ela teve que passar por uma super crise no comércio e se reinventou, né? Junto com a Denise, elas se reinventaram. Então, assim, com um olhar integral, você se conhecendo, se aprofundando no autoconhecimento e fortalecendo o seu corpo, porque o autoconhecimento por si só não sustenta uma base forte. Então, se ela tivesse com dor, se ela tivesse com sobrepeso, fica mais difícil seguir a vida, levantar da cama, né? E se doar. Até eu lembro que num dos dias ela estava super bem de dor, não reclamava mais de dor nas costas. E aí, dos processos aí da pandemia, ela foi pegar uma caixa pesada. E aí eu falei para ela, Bia, tinha consciência naquele momento de que você precisava segurar aquela caixa diferente e tal? Ela falou, não, Ju, naquele momento eu estava dispersa, né? Então não tem problema, retoma, é mais um ensinamento. E aí a dor passou e agora ela olha para as caixas diferente, né? Isso. Aprendi a pegar peso com você, né? Coloca a força no abdômen. E é engraçado que eu falo para as pessoas, elas não entendem muito, mas eu entendo plenamente. Eu consigo ver nitidamente quando eu pego e coloco a força no abdômen que eu não sinto a dor no lombar, né? É muito engraçado. Tudo isso, né? E é o que você falou. Nada é de uma hora para outra. Quando eu falei dieta, é um costume mesmo, mas é esse modo que eu comecei a me alimentar, eu continuo. Entendeu? Vai Continuei. para sempre. Eu ainda não tô do jeito que eu acho que eu deveria estar. Ainda eu tenho minhas quedas, eu sei que eu tenho minha queda por doce bastante, mas eu também aprendi a fazer isso que você falou. Ah, comi muito doce, putz, e agora? Só volta, né? Só volta e continua. Equilíbrio. Agora que eu já comi, então, então vou chutar o pau da barraca. É bem isso, né? Eu percebo muito que eu era essa pessoa, inclusive. Vou começar a dieta na segunda. Aí na quinta, chutei o pau. Falei, agora também não adianta mais. Começo na segunda de novo. Aí é sempre isso, né? Então, não tem mais isso. Chutei o pau da barraca, tá bom. Fazer o quê, né? No outro dia, volta de novo. A mesma coisa com exercício físico. Quando você fala que eu tinha muito medo, e é verdade, até por causa do meu corpo. Quando a gente tá com o corpo mais magro, quando a gente tá com o corpo mais forte, a nossa cabeça fica forte. É muito incrível. Porque você se sente mais segura. Então, o corpo faz muita diferença, assim. Não tô falando por estética, não. É por você estar se sentindo bem naquele corpo, você está forte, eu consigo fazer as coisas, então eu realmente me sinto segura. Tanto quando você passa exercício, que antes eu falaria assim, ai meu Deus, não que eu não tenha medo, mas alguns, mesmo que eu não consiga, eu vou fazendo, entendeu? Eu falo, tô aqui, né? Vou tentando. E eu percebi que com isso eu consigo. O Thiago, desde que eu comecei, ele faz sempre malabares, né? Aquelas bolinhas lá, eu falo, gente, meu Deus, as bolinhas só ficava no chão, né? Eu digo que eu tô igual minha filha, né? Tô parecendo criança, que eu falo assim, olha o que eu sei fazer, né? E hoje que eu consigo fazer, quando eu conseguia fazer 3, meu Deus, eu começava a mostrar para todo mundo. Falei, olha isso, porque eu sei que é difícil.
Eu sei o quanto eu demorei para conseguir, e quando eu consegui, parecia que era impossível antes, né? E eu consegui. Outro dia eu fiz mais de 20. Eu falei, meu Deus, é muito. Quando a gente conquista uma coisa assim, que parece boba, né? Fala, pô, eu posso fazer as coisas, né? Eu posso fazer isso, eu posso É. fazer... Isso te informa. Quando você faz o impossível virar algo possível, nada mais, né? O seu inconsciente destrava e você não olha mais nenhum desafio como impossível na sua vida, né? É, Esse é o poder. O Ti tá aí. aqui, é o professor querido que dá aula comigo junto para a Bia, e ele colocou um ponto aí que é verdade. Aliás, desde a nossa trajetória lá com o Nuno, ele contava muito isso do Ayrton Senna, né? Que é uma coisa que o Ayrton e a Bia têm muito próximos. Que é Nossa. assim, a Bia, ela não questiona as nossas trajetórias, os treinos que a gente dá para ela não questiona. Às vezes reclama, ai meu Deus, vou fazer a bolinha e tal, mas ela faz. E é só o fazer que transforma as pessoas, né? Então, a confiança que ela tem em nós, e essa transformação precisa de uma palavra que é regularidade, né? Que é constância no processo. Quando a gente fala de biológico, né, de vencer o medo, de tornar o corpo forte, de tornar o centro do nosso corpo forte, de desconstruir uma dor, né, de mudar uma estrutura de coluna, nós não estamos falando do dia para a noite. Nós estamos falando de você todos os dias levantar com uma fé em si mesmo, que aquele processo vai te desenvolver, porque aquilo vai demorar tempo. Se eu contasse para a Bia 6 anos atrás, que eu estaria aqui conversando com ela hoje, ela ia rir, eu conheço a Bia. Ela ia falar, será, Ju? Aquele jeitinho amoroso dela. Ela ia falar, ai, será? Então, é essa fé no dia a dia, nesse processo, que faz as pessoas ficarem mais fortes, que faz elas construírem esse eixo, né? A Bia falou uma coisa de corpo, mente e espírito, e é isso, né? Quando você troca a forma de pensar, né? Quando você reconstrói, você muda a forma de pensar. Quando aquilo faz sentido para você. E quando você passa a agir de acordo com o que você pensa, a sua Uhum. vida vai fluindo, né? Então não adianta você, eu preciso fazer exercício, eu preciso comer menos doce, menos açúcar, eu preciso. Só que aí você não levanta da cama, tem Isso. uma festinha sem top de doce, lógico, vem uma culpa. Por quê? Porque está desalinhado o que você pensa, o que você sente do que você faz. E Agora, sabe que quando você alinha, você falando, até falar uma coisa para todo mundo, eu não sou uma pessoa super focada, ai, nossa, adoro fazer exercício. Eu nunca fui essa pessoa. É óbvio que essa ela realmente ela se alinha mais com o que eu acredito. Mas não vou dizer para você que eu acordo 7 horas da manhã, uhul, vou treinar, que delícia. O que eu entendi, o que fez toda a diferença para mim, é que isso nunca vai acontecer. Eu já entendi. E tudo bem. Eu não, nada, as coisas na vida, elas não são só prazerosas, elas não são só gostosas. Ai, vou fazer tudo. Ai, vou comer hoje um bolo de chocolate, porque eu adoro. Não é só isso a vida, né? Então a gente tem responsabilidades, tem obrigações. E eu entendi isso como uma obrigação na minha vida, como uma responsabilidade minha, com as pessoas que eu amo e comigo. Então, eu simplesmente, a Ju fala assim, Bia, hoje eu não vou tal dia. Tá bom, não faz diferença para mim. Porque eu vou, pelo menos das 3 vezes na semana que eu me propus, eu vou fazer. Então, assim, se ela tiver comigo, ok. Se ela não tiver, eu vou fazer também. E, sei lá, se num dia de manhã não deu para fazer, eu vou fazer à tarde. E eu tô fazendo. E eu fico muito orgulhosa mesmo, e eu falo, porque eu sei como é difícil. Às vezes eu chego cansado do trabalho, não fiz de manhã, mas eu falo, vou fazer. Vou fazer. E por quê? Porque eu vou fazer. Não tem muito porquê. É isso. É uma obrigação. Como eu tenho que escovar os dentes quando eu acordo, eu tenho que fazer esse exercício 3 vezes por semana, no mínimo. E eu tenho, é um compromisso. E eu assumi e eu vou fazer, entendeu? Então, essa chave que mudou, que tá fazendo toda a diferença para mim. E nem tô dizendo que eu tô super emagrecendo, que eu tô. Não, faz a diferença aqui, faz a diferença no jeito que eu encaro a vida. Isso é muito sim. bom. Muito bom ter Ô, Bia, mudado. e toda essa construção
vamos falar agora um pouco sobre as questões reais, palpáveis, né? Então, tudo isso que aconteceu com você fez com que você tornasse a vida mais leve quantos quilos? Então, foram 14, né? 14 quilos. Então, 14 quilos que ela não precisava daquilo para viver, mas ela estava carregando, né? Então, esse é um processo simbólico do emagrecimento que é muito importante de falar. Às vezes, a gente carrega coisas na nossa vida e que quando a gente vai tornando esse mindset diferente, é um processo, o emagrecimento vai acontecendo, né? Então, o emagrecimento, ele é certeiro desde que você decida. Emagrecimento é decisão e ele não é um, um detalhe que você muda na sua vida. São vários detalhes que precisam ser mudados. Então, a forma como se pensa, a forma como se come, a forma como se movimenta, né? E o seu estado emocional. Está muito ligado, a gente vai falar um pouquinho quais foram as estratégias que eu apliquei na Bi para fazer essa transformação acontecer. E, obviamente, isso motivou a Bia a procurar outras terapias, outros médicos. Por quê? Porque ela está nela. Então, ela sabe que esse desenvolvimento acontece a partir da sua própria existência, né? Isso é uma coisa que eu incentivo muito os meus alunos, né? Então, Ju, puxa, me indicaram uma acupuntura. Usa do seu próprio corpo, usa dessa nave, né, que a gente tem para que a nossa consciência, o seu próprio laboratório. Mas você só pode fazer isso quando você já tiver um pouco desperta do que está acontecendo. Por quê? Porque você não vai fazer algo que alguém te falou para fazer. Você vai fazer aquilo que você sente que é preciso fazer. Então, essa conexão, eu tenho certeza que a Bia hoje tem ela muito apurada, essa intuição de que ninguém vai pedir para ela, ó, faz determinada coisa que vai te fazer mal. Não, mas ela tem uma conexão com as terapias. Hoje ela é super ligada, né, às questões energéticas, tal, e até religiosas, né? E quanto aquilo ela estava longe e ela está hoje conectado. Isso é a Bia, isso é a essência dela. Então, isso também fez com que ela emagrecesse. Olha só que processo profundo, né? Exatamente. Então, é como se fosse, o ser humano é como se fosse um quebra-cabeça que ele vai encaixando. E quando você diz, nossa, como aquela pessoa é forte, ela está sempre sorrindo, ela está sempre falando, pois é, o quebra-cabeça dela está bem ajustadinho, né? Então, hoje a gente estava conversando um pouco antes, e ela estava falando, Ju, eu hoje estou muito mais próxima da minha religião, da minha fé. Então, aquilo é um ponto que ela descobriu que é essência para ela, então precisa estar, né? Então, Exatamente. e esse é um processo muito amoroso, né, Bia? Quantas pessoas aí estão perdidas do que acreditam? E aí não tem uma fórmula, né? Não tem o médico X, não tem a religião Y. Não, tem o que para você faz sentido, né? Ai, que delícia ver essas pessoas maravilhosas, a Dê por aqui, Fabi por aqui, todo mundo aí que viveu de camarote essa transformação, né? E aí vou falar um pouquinho agora sobre o que a gente fez, então, para melhorar esse processo, principalmente da dor, porque muitas pessoas nos procuram com dores e essas dores que não cessam, né? Então, primeiro dizer que na psicossomática, a dor da lombar, ela está ligada ao medo, né? Então, as pessoas que chegam para mim com dores lombares, eu já tenho uma forma de colocar alguns desafios que vão fazer com que a pessoa comece a estruturar e acessar a coragem delas. Então, você acessar a sua coragem é uma forma de começar a mandar essa dor embora. Olha só, é preciso coragem para mandar uma dor embora. Isso é muito forte, principalmente a dor na lombar. Então, depois eu posso até deixar algumas fotos aí no meu stories para vocês, mas no meio da pandemia, eu falei, eu preciso, nesse momento, fortalecer ainda mais a coragem da Bia. E aí, o que eu fiz? Eu virei para ela e falei, você tem uma parede aí?
Ela falou, tenho. E aí a gente começou a trabalhar a parada de mão, que é um exercício desafiador, onde você fica apenas com as mãos no chão. Daqui a pouco a Bia vai mostrar como ela está fazendo, vai mostrar ao vivo. E é muito isso, né? Porque a parada de mão, na primeira vez, ela falou: será, Ju, que eu vou me suportar meu próprio peso? E eu falei: Bia, pode crer que você vai, acessa a sua coragem. No primeiro dia foi meio tremendo, no segundo, hoje é inacreditável o quanto ela se posiciona, empurra, foca na coragem dela, foca na determinação e vira. Então, isso, pessoal, é você trazer de um exercício físico a coragem que você precisa para a vida e para mandar embora, muitas vezes, algumas coisas que estão te fazendo doer, né? Então, a Bia tá balançando a cabeça porque ela sabe que eu ia lá e falava: Bia, de ponta cabeça agora, vambora, né? E dentro de casa. E a pequena fazia junto, e o marido fazia junto, e Até toda minhas a família. elas Hã? adoram. Até minhas sobrinhas fazem junto, elas adoram. Agora virou a família de ponta cabeça. Mas é isso, né? É acessar uma coragem que a gente precisa hoje. E, lógico, fortalecer os braços, a estrutura de centro. Obviamente, não é só esse o benefício de alguns exercícios, né? Outra coisa que a gente usa para melhorar a condição da lombar é o fortalecimento da musculatura das pernas e do quadril, né? Então, perna forte, por quê? Vou até mostrar aqui para vocês entenderem um pouco o que eu estou falando. Então, a Bia reclamava o seguinte, ó, eu tenho uma bolsa aqui, imagina que isso é uma carga pesada, tá? Então, a pessoa que tem dor na lombar e vai pegar uma carga do chão, deixa eu pôr aqui mais para trás, ela não pode fazer isso aqui. Por quê? Porque ela já tem. Tá ruim aqui, pera um pouquinho, pessoal, deixa eu só posicionar a câmera para vocês me verem bem. A pessoa que tem uma dor na lombar e ela precisa pegar uma coisa no chão, ela não pode fazer isso aqui, ó. Por quê? Porque essa região, ela já tem uma curvatura que está acentuada. Então, eu tenho um desvio na coluna. Se eu for pegar uma coisa pesada aqui, pode ser que a minha coluna não aguente e eu travo, tá? Quem tem dores crônicas na lombar sabe disso, né? Então, quando eu fortaleço a minha perna, e eu ensino a Bia com exercícios aí, quando eu fortaleço, eu estou no meu dia a dia, eu abaixo e eu subo com a força da coxa e do abdômen, tá? Eu consigo essa estabilização. Então, o treino da Bia tem anilha, tem um monte de aparelhos? Não, tem ela lidando com o próprio peso do próprio corpo. Então, isso é muito importante. Então, exercícios de agachamento, exercícios de afundo, tudo isso para que no dia a dia o corpo dela não seja pego de surpresa. Ele já sabe, ele já conhece, ele já tem a memória. Então, eu tenho pernas fortes, abdômen forte, o quadril, essa estrutura de quadril também que a gente trabalha com borrachas, precisa estar forte para quê? Para que essa coluna se mantenha forte, né? Então, esse é importante. E outros exercícios que eu vou mostrar aqui daqui a pouco para vocês, para fazer esse cinturão, que é o core, também se manter forte, porque ele precisa ajustar essa coluna e tornar ela inteligente, tá? Então, por que é tão importante o fortalecimento? Porque o seu corpo se mantém inteligente para executar as tarefas do dia a dia. Faz sentido, Bia? Muito sentido. Exatamente isso. Exatamente. Toda a minha dificuldade para pegar as coisas que eu tinha, né? E é um aprendizado, né? Um pouquinho de cada vez, tentar sempre estar consciente quando você. Às vezes, pegar uma cadeira para pôr de outro lugar da minha casa, eu penso nisso. Falei, uma cadeira não é tão pesada, mas vamos lá, vamos fazer certo. E aí. Mas esse core já está acordado, né? É, Ele está lá, um dia sim, um dia não, tonifica, 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 então ele já está acordado, né? E uma outra estratégia que a gente usa é do alongamento. Vou mostrar daqui a pouco no corpo da Bia aí, que tem a lesão.
o alongamento. E assim, gente, no grau de lesão que a Bia estava, né? O que que é a lesão? É quando você tem uma curvatura que ela está muito acentuada. Então, a coluna é um monte de tijolinhos, tá? Então, já estava acentuada. Não é do dia para a noite que eu estruturo essa coluna. Então, são muitos exercícios sem cessar, assim. Às vezes a pessoa faz uma vez por semana, ou faz um mês para 3. Não adianta, dia sim, dia não, fortalecendo, né? E aí, uma outra coisa importante que a gente utiliza é o alongamento, porque imagina que são vários tijolinhos a coluna e ele está lá tortinho, né? Então, ele tem uma curvatura já que está acentuada e quando ele está torto, aqui no meio passa um nervo. E é esse nervo que pinça, que dói, que deixa a musculatura que está em volta dolorido. Se eu não alongar e criar espaço para essa articulação, ela vai achatando e vai chegar uma hora que precisa de cirurgia. Então, assim, muitas pessoas fazem cirurgia, por quê? Porque achataram isso a ponto de você prender esse nervo e o nervo te travar. Se você se mexer, o nervo pinça, né? Quem tem dor na coluna, pode ser em qualquer lugar da coluna, precisa alongar para espaçar, criar espaço entre as articulações. Então, por isso que não é só fortalecer, é preciso alongar também para a gente gerar esses espaços. Então, ó, exercícios desafiadores para acessar a coragem e mandar embora os medos, é importante. Exercícios de força, exercícios de alongamento. Uma outra coisa que é bem importante é trabalhar a mobilidade do quadril. Quem tem dor começa a virar robô. Por quê? Porque dá medo de se mexer. Então, inconscientemente, o seu corpo começa a travar aquela articulação, né? E aí, uma pessoa que tem dores na lombar, a gente precisa mobilizar esse quadril, né? Então, fazer movimentos, né, em que esse quadril fique muito solto, trabalhar essa mobilidade frente e trás e, principalmente, exercícios de chão. A gente usa muito, né? O Ti tá aqui e na nossa metodologia a gente manda as pessoas para o chão fazerem muitos exercícios de mobilidade, ou seja, você não pode perder essa cadência. Nós não somos uma articulação, nós somos várias e tem uma inteligência dessas articulações. Portanto, trabalho de mobilidade vai ajudar com que o seu organismo continue inteligente no movimento. Tem pessoas que tratam isso em musculação com máquina. Vai melhorar a musculatura, ponto. Mas você não vai ter um desenvolvimento inteligente dessa musculatura. Porque a gente não é robô, a gente não anda assim. A gente faz um movimento multiplanar, né? Então, imagina que essa coluna, durante o dia, ela gira para pegar um negócio no caixa, ela volta, ela pega a caixa, ela pega a criança, ela sobe. Então, a gente não é robô. Então, a gente também tem que treinar essa inteligência multiplanar. E aí a gente chama de exercícios de mobilidade, tá? Isso tem a ver também com malabares, né? O malabares também usa isso. Você precisa pegar a bolinha no chão, levantar, né? Então, isso também. Então, exercícios de mobilidade. E o que é muito importante, que faz um laçarote aí de ouro nisso tudo, é a prática de meditação. A meditação, você pausar, fechar os olhos e ter uma percepção sobre o seu corpo muito melhor do que você tinha antes. E a Bia é uma pessoa que tem hoje esse hábito, né, de silenciar, de se observar em silêncio. Quando você se observa mais numa prática de meditação, você também se observa mais na vida, né? Então, se está desconectado do seu processo, se você está muito fora de você, volta. Então, pratica mais meditação. Na prática integral, a gente trabalha a meditação mindfulness, que é exatamente isso. É você ir observando tudo ao seu redor no agora. Então, quando a Bia chegou para mim, esse conceito de viver no agora
não era tão forte. Fala um pouquinho o que é viver no agora para você, Bia. Então, várias coisas que você falou nossa, fazem tanto sentido para mim. Agora, para mim, é tão claro, assim, o medo era uma coisa que eu era muito medrosa, medo de tudo. Tinha muitos medos, acho que um pouco da minha criação. E é, esse processo todo, só de você não ter medo, e eu não estou dizendo que eu não tenho nenhum medo, não é isso. Mas a forma que eu vejo a vida hoje, eu acho que essa pandemia veio para engraçado, né? No momento que todo mundo tava com mais medo, era o momento que eu tava me sentindo mais corajosa. Eu não sei explicar, não sei te explicar, mas acho que Verdade. tô nesse processo todo há muito tempo. E quando a pessoa fala assim, ai, tô com medo de sair de casa, eu não consigo sentir isso. Óbvio que a gente está num momento delicado, a gente tem que se prevenir, mas a gente não pode se travar para nada. Tanto que eu tô fazendo aula online, todo mundo, nossa, impossível fazer aula online. Bom, eu super me adaptei. Então, Não tem mais a barreira do assim não dá, né? porque tudo era isso, né? Sempre dava uma desculpa, porque é mais fácil, né? E a gente não gosta de fazer, né? A desculpa sempre serve. Eu sei que você sempre foi muito acolhedora nesse sentido, né? Não só comigo, como com todos os seus alunos. Você entendia que estava ali num processo, mesmo ouvindo umas coisas que você sabia que não eram a verdade. Então, esse processo meu de conseguir olhar, de conseguir silenciar, como você falou, é isso, né? Eu consigo, acho que, ver mais a verdade e a realidade do mundo. E eu não fico, por exemplo, falo assim, ai, mas e fechar a loja de novo, como você vai fazer? Não sei. Eu penso depois, entendeu? Quando a coisa acontecer. Porque senão, eu consegui entender nessa pandemia uma coisa que eu era muito controladora. Eu consegui entender de uma vez por todas que todo mundo, que é tão óbvio, né? Que a gente não tem controle de nada. Não tenho controle de nada na minha vida, praticamente nada. Poucas coisas eu tenho controle. Ter controle o quê? De acordar cedo e fazer meu exercício. É o que eu posso fazer, né? Então, ou escolher o que eu vou comer. As poucas coisas que eu posso controlar mesmo na minha vida. O que eu não posso, né? Então, assim, que é a grande maioria das coisas, então eu não fico pensando muito ali na frente, né? Claro que a gente se planeja, a gente faz várias coisas, mas assim, tá tudo, a minha vida ficou mais leve. Nossa, Ô, impressionante. Bia, eu queria relatar uma frase sua que fica muito forte aqui, né? Então eu entrava lá, me conectava na aula online e eu dizia, oi, Bia, como você tá? No meio do caos, assim. Ela dizia assim, eu estou ótima. Eu falei, que bom. Ela falou, Ju, eu tô vivendo um dia de cada vez. Eu, yes! Gente, Mesmo. essa era a realidade dos meus alunos, sabe? Muitos deles falando, Ju, tá tudo bem, hoje tá bem, então eu tô bem, acabou, né? Sem colapsar, sem estar lá na frente. Isso, ai, que bom, aprendeu a lidar com a ansiedade. É isso, volta. Mais ansiosa e o meu foi o processo ao contrário, porque eu também já vinha num processo há muitos anos, né, de outras coisas. Mas realmente, para mim, foi o contrário. Eu fiquei menos ansiosa, eu tô menos pensando ali, se tiver que fechar, se tiver que. Aí depois a gente vê, né? Vamos viver agora tá indo desse jeito, daqui a pouco vai de outro jeito e a gente vai se adaptando. Sim. Bia, tem uma parede aí para você mostrar para o pessoal o seu exercício da coragem? Ai, olha, Vamos lá? Pessoal, olha. a gente fez questão de trazer assim, ó, é na casa, é aonde faz, é real, sabe? Não é no meio de uma cachoeira maravilhosa, não. O dia a dia é isso, né? É aonde você tem a parede do seu quarto. Não tem que construir problemas, a Dê escreveu aqui, é verdade, não tem desculpa. Quem quer se desenvolve num quadrado. Foi É isso que verdade. aconteceu na pandemia, né? Os meus alunos, e eu sempre falo isso. Qual é o lugar para você, melhor lugar para você treinar? É o seu corpo. E o seu corpo está em qualquer lugar. Então, assim, tá viajando, sabe o que fazer, tá aqui, sabe o que fazer. Isso é muito legal. E até com uma Muito parede. bom. Minha parede tá suja, né? Ninguém vai reclamar aí. É assim Porque, mesmo, igual a parede de todo mundo em casa, é isso. A gente vamos põe o pé, eu deixo, assim, eu já falo, ó, vai sujar a parede, porque eu ponho o pé, mando o pessoal pôr o pezão na parede branca lá de casa. Ana, Aninha, linda, é isso aí, então pronto. Coloca um pouquinho mais longe, Bi.
Mas Deixa eu ver. Vê se dá para pôr um pouquinho mais longe. Isso. o que você acha aqui? Dê, eu te pego, viu? Você vai voltar, vai deixar o sedentarismo em breve. Pode me esperar, viu? Ô, Ju, Então vamos lá, ó. essa do antebraço, certo? Pode ser, como você preferir. A gente faz ou com as mãos no chão ou com o antebraço. Então, existem várias formas de trabalhar essa força de inversão, né? Isso é muito legal. Vou Então, ver se vamos lá. A gente, tá bom aí. Isso. tá A bom. gente chama de invertida, né? Ou parada de mão. Não tentem fazer em casa. Esse é um trabalho que eu sei que a Bia está preparada para fazer, tá bom? E é um processo de desenvolvimento para chegar até aí, né? Então, olha lá, ela faz com a parede, tá vendo? Tá vendo essa segurança de manter essa perna para o alto, né? Estende um pouquinho mais os dois joelhos, e isso, acione. E ela tá tirando agora o pé lá de cima e vai tentar ficar sem os dois pés. Nós estamos nesse momento de se manter sem os dois pés apoiados, tá? Então, os trabalhos de invertida, os trabalhos... deu uma travadinha aí no... Mas é isso, ó, que bom, ela parou aí, ó, parece que tá intacto, né? Os trabalhos de inversão, eles vão ajudar nisso. Primeiro, a mexer nesse eixo, nesse centro. Depois, a trabalhar a coragem de ficar de cabeça para baixo, né? Tem muitas pessoas, a Bia caiu, que não ficam de cabeça para baixo, né? Tem muito medo. Ah, essas que eu gosto. Falo, esse medo vai embora, porque junto dele tem um monte de outros que a pessoa nem sabe que tem. Então, isso que é maravilhoso, é a gente entender. A Cleusa tá aí, a linda, que é a mãe da Bia. Cleusa, fala a verdade, a Bia tá muito mudada, não tá? É muito Ai, lindo ver isso. eu não vi, Não, conseguimos ver, conseguimos ver. Ô, jura? Bia, aproveita para fazer um exercício aí, fica de costas para a câmera e a gente vai deitar. Eu vou mostrar para o pessoal, olha aqui, ó. Um exercício que deixa eu ver se dá para ver aqui. Isso. É um exercício de mobilidade, né? Então a gente apoia os dois pés no chão, eleva o quadril, solta para um lado, solta para o outro, né? Então, esse tipo de movimento vai acordando o quadril, né? Então, eu posso soltar o joelho e depois eu elevo esse quadril e eu solto de um lado e eu solto do outro, né? Então, esse é um outro exercício que a gente faz para acordar a musculatura das costas e da lombar. Muito bom, excelente. Um outro exercício que a gente usa bastante, né, Bia, é o rolamento, né? Então, o rolamento também vai massageando e vai trabalhando a mobilidade dessa coluna. Então, o rolamento também faz o rolamento aí que o pessoal vê. Também era um movimento que a Bia fazia meio quadradinho, hoje já está um movimento, olha lá, ela faz um movimento bem redondinho, tá? Um movimento bem fluido, muito legal. Agora, Bia, mostra para o pessoal a cadeirinha, que é um movimento que eu já mostrei aqui para o pessoal algumas vezes, mas ele é muito bom, forte. Esse não tem contraindicações, tá? Então, olha lá. A Bia hoje, ela fica um tempo significativo, põe o pé um pouquinho só para frente e ela faz num ângulo bem fechadinho, tá vendo? O abdômen está tonificado, os ombros para trás. A gente já vai trabalhando aí esse eixo da coluna dela, essa percepção de eixo, né? E aí nós vamos deixar ela aí até o fim da live? O que vocês acham? Muito bom. Então, esse é um exercício de força. E tem a prancha também, né, Bi? Que a gente faz, pode fazer um exercício de prancha, que é um exercício de fortalecimento da região lombar, né? Que pode ser feito ou com as mãos ou com o antebraço no chão. E é também muito importante para as pessoas começarem a ganhar essa consciência de centro, de eixo, de musculatura que segura a coluna, né?
Então, obviamente, o treino da Bia, ele tem braço, tem um trabalho de braço, de tronco, né? Tem uma atividade intensa no meio também, mas sempre controlado para o caso dela, né? Isso que é muito legal da prática integral. A gente tá junto, é um grupo, mas os treinos são individualizados para cada uma das pessoas dentro da mentoria, né? Isso mesmo. E aí, outra coisa é que a gente não tem treinos longos demais, é alguma coisa que cabe em 15, 20 minutos do dia e pronto, né? Então, vamos recapitular, recapitulando o que a gente usa aí na prática integral, qual que é esse olhar para melhorar as questões da dor lombar e, obviamente, isso vai fazer emagrecer. Deixa eu só colocar um ponto antes que eu não falei e que é primordial para a gente melhorar as dores da coluna lombar, que é a caminhada, né? Caminhar melhora o fluxo de sangue, melhora essa mobilidade, né? Então, por si só, a caminhada ela já é analgésica. Então, ela tem um efeito hormonal analgésico. É por isso que é tão importante manter o fluxo de regularidade das caminhadas, né, Bi? Isso aí já faz parte. Tem dia que ela falava, Ju, eu não tenho com quem deixar a Lu. Eu falei, bom, leva a Lu, né? Vai ela, mas ela vai de bicicleta, melhor ainda. Ela vai de bicicleta, você vai andando e vocês fazem um momento juntas, né? Tem mãe que fala, ai, mas e o meu bebê? Bota o bebê no carrinho e vai, né? A criança já tem que ter a mãe como exemplo aí de autocuidado e de desenvolvimento, né? Então, vamos recapitular. Então, primeira coisa é o trabalho de mobilidade para a gente melhorar a condição da lombar. Mobilidade. O trabalho de caminhada, o aeróbico, que vai fazer com que você também emagreça, diminua a sobrecarga de peso sobre a sua coluna. Depois tem o trabalho de força da sua estrutura para manter essa coluna forte. Depois o trabalho de flexibilidade para distanciar essa vértebra. E a meditação para que você consiga observar mais você, destruir esse medo a partir da força interior e constituir o autoconhecimento sobre o seu próprio corpo, né? E os exercícios de desafio para tornar você um dia mais corajosa que o outro, um dia mais forte que o outro. E dá certo, viu? Arrasou, Ju. É tudo que eu acredito, é tudo que faz muito sentido para mim e acho que para todo mundo que faz a prática, ver a diferença que faz na vida. Eu sou muito grata, você sabe. Você sempre foi muito paciente, muito amorosa, não só comigo, eu vejo com todo mundo. A prática integral, você também se identificou com ela quando você começou isso, mas você incorporou, né? Porque só falar também é muito... você passar para o outro e você não incorporar, né? Aí você também não vai ter aquele tempo para todo mundo, porque cada ser humano tem o seu tempo, tem o seu desenvolvimento. Então, eu vejo que você é muito amorosa, muito, muito paciente com todo mundo e obrigada por essa paciência, porque eu tô aqui, tá valendo a pena, viu, Ju? Com certeza, obrigada a você. Lu, tem uma pergunta aí recomendado para todo mundo, inclusive para as crianças, os idosos, todo mundo precisa ter esse olhar integral sobre o nosso próprio corpo, sobre a nossa própria existência. Bom, queria agradecer a Dê, que nos uniu, né? Ela sabe o quanto eu amo ela, de essência, assim, o quanto a gente se conecta, mesmo que às vezes a gente não se encontre, e nos uniu de alguma forma, porque estamos conectadas a coisas que acreditamos mesmo. E a você toda a confiança, toda a regularidade e principalmente por você se amar tanto hoje e inspirar as pessoas que estão ao seu redor, né? Eu acho que quando a nossa própria existência se torna enriquecedora para o outro, acho que faz valer a vida. É por isso que a gente acorda com tanta vontade de viver, que é o sorriso que eu encontro todas as vezes que eu abro a câmera. Ai, obrigada, Ju. Obrigada mesmo, viu? Foi muito bom, amei